Bom dia, meus amores. Bom dia, turma do quinto ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como o Tensionar havia prometido retornar com as nossas videoaulas, né? Houve um pequeno atraso na entrega dos bloquinhos das atividades, né? Mas foi justificado o porquê. Então, não vamos perder tempo com essas minúcias dos atrasos, porque a Tensionara já explicou. A segunda-feira que passou foi bem cheia, mas dando graças sempre ao Senhor Deus por tantas coisas que a gente já viveu e sempre com a bênção da saúde na nossa casa. Então, bom dia, quinto ano, bom dia, meus amores. Terça-feira no ar, nossa aulinha aí. Tia hoje não vai corrigir a atividade da segunda, porque muitas crianças ainda vão pegar o bloquinho com as atividades, tá certo? Então, não se preocupe, que a gente pode deixar a correção da atividade da segunda e da terça da aula de português até para sexta, tá certo? Na, na hora da produção textual, a Sonora vai atrelar aí um pouquinho, dar uma aberturazinha para português, para a gente corrigir essas atividades de português da segunda e de hoje da terça-feira. Mas vamos lá, olha só. Posterior à nossa linda oração, à nossa leitura de leite, quero aqui parabenizar mais uma vez pelos feedbacks com vídeos, com áudios, estão todos de parabéns. Lembrando que ainda falta muitas crianças me mandar o retorno aí das leituras. Mas, para isso, vamos começar nossa manhã de terça-feira com uma aula diferente. Nós vamos pregar, assim, no bloquinho de vocês, vocês vão prestar atenção que vocês vão receber com essa leitura de história, tá certo? A gente vai trabalhar 2 semanas diferentes. Nós vamos focar, apesar de estar terminando setembro, mas nunca é tarde para a gente reviver ou conhecer um assunto tão importante como esse. Eu sei que parece um termo forte, mas a gente vai tentar ser bem mais sutil para vocês, crianças do quinto ano. Embora vocês vivenciem tanto nos telejornais, como aqui em Santa Luzia também já aconteceram fatos, mas assim, são coisas ruins, coisas pesadas, mas que precisam ser faladas e assim, dar um estalado o dedo para a gente acordar para a vida. Essa é a frase. Mas olha só, para a gente não iniciar logo em português, eu quero focar essa primeira atenção para a história, que diz o seguinte, falando sobre Setembro Amarelo. A gente vivencia Outubro Rosa, né? E os meses aí com as cores determinadas, porque tem um porquê para cada cor, tem uma justificativa para cada cor, tem algo importante por trás daquela cor. E o Setembro Amarelo, olha só o que diz a leitura. Quem já tem um bloquinho pode acompanhar. Ó, Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Um tema polêmico que às vezes passa despercebido, o olhar tristonho ou o recuo das pessoas, né? Às vezes a gente sorri, dá um sorriso escancarado no rosto, mas que esconde assim uma dorzinha no coração e um peso na mente e na alma, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho, ó. Setembro Amarelo é um mês dedicado, né, à prevenção ao suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Como eu posso evitar, Tessonara? Como é que eu vou saber que alguém está com tal pensamento? É nesse mês que, no dia 10, ou seja, 10 de setembro, se comemora o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Leia um trecho da reportagem de Diogo Túlio Wernick de Carvalho sobre o Setembro Amarelo e responda às questões abaixo. Então, vocês têm uma leitura. Posterior a essa leitura, vocês também têm uma interpretação do texto. Vale a pena parar para pensar e para ler com calma cada item. Ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. O que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que as doenças como a AIDS e o câncer. O assunto é envolto em tabus. Por isso, a organização da campanha acredita que falar sobre o mesmo é a forma de entender que quem passa por situações que levam a ideias de suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros de depressão, bem como de consumo de drogas. É por isso que falar é a melhor solução. É o slogan da campanha.
cujos envolvidos na sua organização acreditam que conscientizando as pessoas podem prevenir 9 a cada 10 situações de atos suicidas. Eu já escutei muitas pessoas dizendo assim: ah, fulano se matou, tirou a própria vida, é falta de Deus. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque não tinha uma ocupação. Às vezes as pessoas vivem dentro da igreja, reza, ora, clama por Deus, trabalha o dia inteiro, mas esconde no seu íntimo algum probleminha que passa despercebido aos olhares das pessoas que estão ao seu redor. Nem sempre, meus amores, o sorriso, né, escancarado no rosto, significa que aqui a gente está explodindo de alegria. Nem sempre o abraço cheio de euforia quer dizer que está tudo 100% bem, né? Muitas vezes a gente passa por situações e quando alguém conhecido faz o tal ato, a gente fica se perguntando por quê? Mas fulano vivia bem, tinha amigos, era isso, era aquilo. Então, há uma interrogação aí, né, que a gente precisa ter mais atenção. Mães, pais nos filhos, filhos ter cuidados no que vê no celular, no que busca assistir no Instagram, no que busca, no que postam e com quem comentam suas fotos. Atenção às meninas aí, né? Um olhar diferenciado para as meninas. Então, assim, tudo a gente tem que ter um olhar diferenciado. Não é um olhar com maldade, já prevendo em coisas horríveis. Não, calma. Interpretem bem a fala de Sonara. Mas a gente precisa ter atenção com nossos filhos, atenção com nossos alunos e nós adultos também. Nossa vida já é corriqueira, já é corrida demais. E às vezes uma mágoa, uma palavra dita numa hora errada, ou uma palavra dita de forma errada da pessoa que a gente mais ama, fere de tal forma que a gente fica retraído, depressivo, e daí a gente já sabe onde termina, né? Então, para que isso não aconteça, vamos contar, conversar. Tia, mas nem sempre a minha mãe me entende, nem sempre meu pai me entende. Estou aqui me dispondo, me colocando à disposição de você, pai, mãe, avó, madrinha, meus alunos, se quiserem conversar, seja qualquer tipo de assunto, quem sou eu para julgar? E tantas vezes eu já precisei e algumas mães do grupo já me ouviu. Né? Então, assim, somos humanas demais, como diz Padre Fábio de Mello. Somos humanos demais para entender muita coisa nesse mundo de meu Deus. E a cada tempo que passa, as coisas ficam mais difíceis, os obstáculos nos põem à prova, não é assim? Mas olha só. Aí nós temos dados sobre suicídio. Veja a seguir alguns dados importantes sobre o assunto, né? Em seguida, nós temos mais uma leitura, a origem do Setembro Amarelo. Como se deu esse Setembro Amarelo? Por quê? O que foi que aconteceu de tão, assim, importante, que tenho certeza que foi uma importância, assim, alguém, né, tirou a vida para esse setembro ter essa justificativa. Então, olha só. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu o suicídio em 1994, ou seja, não faz tantos anos, né? Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang de 68, pintando de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorativos com fitas amarelas. Dentro deles tinha uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo a luta contra o suicídio, o laço amarelo. É importante que as pessoas que estejam passando por momentos de crise busquem ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio da família e dos amigos. Para isso, é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem. Ah, eu não vou no psicólogo porque eu não tenho problema. Ah, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou doida, eu não sou maluca. Ops, vamos parar aí. Vamos tirar esse tabu, tirar o preconceito dessa fala de que psicólogo e psiquiatra só quem busca é pessoas que têm problemas mentais. Não.
Vou falar por mim. Tissonara ainda não chegou nos pés do psicólogo, mas Tissonara já passou por um psiquiatra para contar tantos anseios e problemas que estavam me perturbando, né? Essas aulas remotas deixam a gente com os nervos à flor da pele e assim são muitas novidades, são muitas cobranças e a gente fica com a sobrecarga, não é no corpo físico não, meus amores, é a mente com muita coisa para dar conta e acaba que as nossas costas ficam com peso de toneladas. E chega um momento que a gente precisa inspirar e expirar, frear um pouquinho, né? E buscar ajuda. Porque somos seres humanos e se as máquinas quebram, pifam, nós também. Então, buscar ajuda é sempre necessário. Assim, então, vamos tirar o tabu e o preconceito de buscar o psicólogo, não preciso. Não preciso de psiquiatra, não preciso de terapia. Todos nós precisamos, né? Conversar, botar para fora aquilo que nos angustia. É bom quando a gente conversa com alguém que nos escuta, aí é que tá a diferença também, é mais um ponto. Conversar e a pessoa que escuta saber também ouvir, porque escutar para criticar não vai surtir efeito, vai piorar. Então eu preciso saber ouvir, me colocar no lugar do outro para que um dia, se eu precisar, eu encontre alguém que também me escute e que também me entenda, né? Então a gente precisa também sempre a troca é essa, sempre me colocar no lugar do outro. Hoje você precisa, eu estou aqui para lhe ouvir, amanhã eu posso estar precisando. É esse o feedback da vida que tem que ter. Né? Assim, as mãos sempre unidas. Então, essa leitura aqui de história que nós vamos trabalhar nessas 2 semanas, certo? Sobre esse tema polêmico, mas que é preciso falar. Vocês são crianças de 5º ano, pré-adolescentes, como a gente diz, né? Os poucos que eu vejo quando vêm aqui em casa, eu já digo que já estão crescendo demais, já são moças e rapazes, e tia Sonara, e o crescimento de vocês eu não acompanhei. Então, assim, eu fico triste de certa forma, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele tem propósito na nossa vida. Então, que esse setembro que tá terminando, mas que a gente vai começar a trabalhar como Setembro Amarelo, que ele fixe e filtre na minha e na sua memória. Vamos buscar ajuda, apoio. E se precisar, a tia está sempre aqui para lhe apoiar, ok? Então, posterior a essa leitura de história, vocês têm uma interpretação aí, tá certo? Leiam com calma, chame a mamãe e o papai para ler com vocês, troquem ideias sobre o assunto, né? Façam a leitura com a interpretação, ok? Depois de história, nós vamos ter agora geografia, que é um tema bem bacana de estudar, certo? Fala sobre as estruturas da Terra. Já ouviram falar em litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera? O que quer dizer isso tudo? Olha só. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida. E, ao menos por enquanto, o nosso planeta Terra é o único corpo, ele é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Dessa forma, o sistema terrestre equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que eles interagem entre si. Por exemplo, ó, existem memoriza, 4 esferas do nosso planeta. Elas são, ó, atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. Quando a gente fala em hidro, logo vem à mente o que? Água, né? Atmosfera vem o que? O ar. Assim? Então, para cada uma tem uma justificativa, tem um conceito fácil de vocês compreenderem. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases como destaque para o oxigênio, o nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do nosso planeta, bem como pelas transformações climáticas. É aí nessas mudanças que acontecem as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Está aí na atmosfera com essas mudanças, é ela responsável por essas mudanças climáticas, consequentemente aí as nossas estações do ano que a gente bem conhece. Litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos. Construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas.
Já a hidrosfera, como a Tisonara já mencionou, é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares. Biosfera é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam na Terra, incluindo, obviamente, nós, os seres humanos. Compreenderam? Eu vou mostrar uma foto depois, eu vou colocar no grupo para vocês entenderem e saber encontrar cada item. Onde está a atmosfera, onde está a hidrosfera, tudo bem lindo. E vocês querendo reproduzir no caderno de geografia, pode reproduzir, ok? Tem aí também um vídeo complementar sobre as estruturas da Terra, tá certo? Porque na nossa aula de geografia nós vamos apenas conhecer através do vídeo, tá certo? Na próxima aula que nós teremos uma atividade referente à aula de hoje, a aula de geografia, tá certo? Passando geografia, pegando agora o nosso livrinho de português, tá certo? Ó, nós temos português, nós temos nas páginas 93 e 94, que deveríamos ter feito na segunda. Então, vocês vão fazer hoje na terça-feira. Eu não vou colocar tudo da segunda e da terça junto, para não ficar muita atividade acumulada, tá certo? Então, só para adicionar, para vocês não se perderem e não ficar com tarefas atrasadas, olha só. Hoje, terça-feira, nós temos geografia, com esse conceito que te acabou de ler e um vídeo complementar, tá certo? História, com a leitura e uma interpretação de texto, tá certo? Em história. E em português, vocês já viram ontem aquele texto complementar sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, hoje, para não ficar pesado, eu não vou passar o livro com as páginas da segunda e da terça. Eu vou passar apenas as páginas da segunda. Então, mesmo hoje sendo terça-feira, para não ficar muitas atividades, vocês vão realizar as páginas 93 e 94 de português, ok? Ó, que diz basicamente o seguinte. Falando aí de adjetivos e locuções adjetivas, que vocês já compreenderam muito bem, né? Assim, no vídeo de ontem. Então, só é 93 e 94, também apresentando o grau aí dos adjetivos, tá certo? Onde na página 94 pede no segundo quesito para você escrever o diminutivo e o aumentativo das palavras aí. Por exemplo, qual o diminutivo de elefante? Elefantinho. Qual o aumentativo de elefante? Hein, tia Sonara? Vamos dar uma filadinha aqui. Elefantão, tia Sonara. Então, vocês vão aí dar um feedback em português no livro, nas páginas 93 e 94. Geografia, só com um vídeo complementar hoje. E história com leitura e interpretação. Ok? Para não ficar muito puxado. Então, meus amores, por hoje é só. Ficou um pouquinho extenso, né? Já vai 17 minutos e 40 segundos, mas vale a pena. Então, um grande cheiro, bons estudos e até amanhã.